Então, bom dia a todos. É muito bom termos mais uma oportunidade de estarmos juntos nesta manhã, orar, louvor, usar os nossos dons para engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E como Pedro falou, hoje nós vamos continuar os nossos estudos nesta carta de Filipenses. Uma carta que Paulo escreveu enquanto ele estava na prisão, muito provavelmente na cidade de Roma. Ele escreveu para esta igreja em Filipos ele fundou a própria igreja. Ele passou algum tempo lá durante a sua segunda viagem missionária e teve uma ligação muito forte com os irmãos lá. Eles chegaram a apoiar Paulo quando ele estava em outras cidades nas suas viagens. E chegou esta notícia para Filipos que Paulo estava na prisão. Eles oraram, enviaram uma oferta como um homem chamado Epafrodito, palavra difícil para mim, enviado para socorrer Paulo nas suas necessidades. Ele chegou lá, encontrou Paulo, mas vocês podem imaginar como foi o sentido dos irmãos em Filipos. Queremos saber, queremos receber notícias. Como vai a vida de Paulo? Como ele está na prisão? Como está, Paulo? Como está? E finalmente chega uma carta pela mão de Paulo, e eles abrem a carta e começam a ler. E nós podemos imaginar a alegria dos irmãos. Finalmente estamos a receber notícias do Paulo. Ele começa, como nós vimos na semana passada, ele começa por dar graças pelos irmãos. Ele continua a orar pelos irmãos. Mas eles estão a dizer, tudo bem, Paulo, percebemos que és tu, mas tu, como tu estás na sua vida? Diga-nos alguma coisa sobre tu como pessoa. Está alegre? Está triste? Está com saúde? Não está com saúde? Diga-nos alguma coisa. E finalmente, a partir de versículo 12, Paulo começa a revelar como vai a sua vida na cidade de Roma. Ele vai falar sobre o passado, o presente e o futuro. Ele começa, irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram. Quais coisas? Os eventos de Atos 21 a 28. Começou em Jerusalém. Paulo voltou para estar com os irmãos, para entregar uma oferta. Houve uma confusão, ele foi preso, teve que tentar explicar a uma multidão que ele não estava fazendo nada mal, e foi tirado porque a multidão queria que ele fosse tirado do mundo, porque ele não deve viver. Depois se defendeu no tribunal dos líderes religiosos, foi enviado para diante do governador Félix, na cidade de Cesareia, e ali ele ficava 2 anos, preso, esperando um julgamento do governador. Entrou um novo governador, Festo. E Festo convidou o motorrei para ouvir a explicação deste caso que havia acontecido há 2 anos em Jerusalém, muita confusão. E os dois chegaram a dizer, este homem pode ser salvo. Ele é inocente, não fez nada. Mas continuou preso e foi enviado para a Itália, para prestar contas diante do imperador César. E na viagem houve um naufrágio, quase morreu. Passaram um tempo na ilha de Malta e finalmente chegaram na cidade de Roma, onde Paulo passou mais 2 anos preso. Então, quando Paulo olha para estes eventos de 4 anos de injustiça, de dor, de sofrimento, ele não se queixa. Não diga nada. Simplesmente diz, contribuíram para o avanço do Evangelho. Se nós queremos perguntar ao Paulo, como vai a sua vida? Ele vai responder, a minha vida vai bem quando o avanço do Evangelho vai bem.
O avanço do Evangelho vai bem porque Deus é soberano. Soberania de Deus, irmãos. Uma palavra muito fácil para soltar pelos nossos lábios. Mas o que significa acreditar que Deus é soberano? Eu conheço alguns de vocês. Eu sei que há muitas situações com questões, com dúvidas, com preocupações. Mas Deus é soberano. Como diz em Números 23. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrependa. Por acaso, tendo ele dito, não o fará? Ou havendo falado, não cumprirá? Aquilo que Deus promete fazer, Ele vai fazer. Aquilo que Deus promete vai acontecer, irá acontecer. O nosso inimigo tenta frustrar os planos de Deus ao nível mundial, ao nível local e até na nossa própria vida. Mas nada ou ninguém pode frustrar o plano de Deus. Não é isso que a cruz declara. O Salvador esperado morreu na sexta-feira. A multidão que estava ali em Marcos 15 alegrou-se, chegou a insultar Jesus. Desça da cruz para que nós possamos crer. Mas na soberania de Deus, Cristo morreu, foi sepultado. Mas também na soberania de Deus, Ele ressuscitou-se dos mortos ao terceiro dia. Vitória total, vitória absoluta, definitivo. O inimigo enganou-se. Deus é soberano. E nesta carta, Paulo já declarou isso em versículo 6. Eu estou bem certo disso. Aquele que começou a boa obra em vós, irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Irmãos, esta é uma declaração de confiança na soberania de Deus sobre todos os que pertencem a Cristo. Ele só podia dizer isso porque ele já experimentou essa soberania na sua vida. Então, quando Paulo olha para o passado, Paulo pode se submeter às circunstâncias injustas que ele sofreu, porque ele creu. Deus é soberano. E Deus pode usar estas situações para o avanço do Evangelho. E quando o avanço do Evangelho vai bem, a vida de Paulo vai bem. Este escravo de Cristo, chamado para ser apóstolo, separado, literalmente, tirado da vida para se dedicar ao Evangelho, a vida vai bem quando o avanço do Evangelho vai bem. Isso foi no passado. Vamos pensar sobre o presente de Paulo. Ele está em Roma, numa casa, prisioneiro, mas também a vida dele vai bem no presente. A tal ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana e para todos os demais que é por Cristo que estou na prisão. O inimigo queria evitar essas viagens missionárias. Vamos fazer com que Paulo fique preso. Não pode viajar e fundar novas igrejas. Não pode viajar para encorajar os irmãos. Ele vai ficar muito limitado. Mas na soberania de Deus, 4 anos na prisão, com guardas trocados 20 em 20 horas, se calhar menos, ele teve a oportunidade de falar a toda a guarda pretoriana, e através deles, as suas famílias. Ele chegou a escrever cartas que enriqueceram e encorajam as novas comunidades, e nós aproveitamos ainda hoje destes escritos. Ou seja, em relação ao avanço do Evangelho, foi um tempo tão efetivo quanto as viagens missionárias. Mas isso também não é apenas para o grande apóstolo e missionário, porque ele inclui cada um de nós.
E animados pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos tem muita mais coragem no Senhor para fazer o quê? Falar sem medo a palavra de Deus. Fazer avançar o Evangelho de Cristo. Mas mesmo no presente, teve complicações. 2 grupos dos irmãos dividiram-se em 2 grupos. Mas os 2 grupos estavam a anunciar a Cristo. Paulo aprovou os 2 grupos. Não era que um grupo estava a falar mal, uma doutrina falsa. Os 2 estavam a falar de Cristo, mas com motivos muito diferentes. A diferença foi a motivação. Versículo 16. Um grupo faz por amor, sabendo que fui posto aqui para a defesa do Evangelho. Um destes grupos, dos irmãos que tinha mais coragem no Senhor, falaram de Cristo por bons motivos. Paulo está na prisão para defender o Evangelho de Cristo. E não é vergonha estar na prisão por esta causa. Eles continuam a apoiar o Paulo e respeitá-lo como líder e apóstolo. Mas teve um outro grupo que também estava a anunciar Cristo, mas por outros motivos. Inveja, discórdia, sem sinceridade, tentando aumentar o sofrimento do Paulo que está na prisão. Versículo 17. Parece que este grupo tem alguma coisa pessoal contra Paulo. Paulo não explica-nos. Este outro grupo tem uma outra agenda. Vejam na prisão de Paulo uma oportunidade para se promover na igreja. Se calhar, não sabemos. Mas quando nós perguntamos a Paulo, Paulo, como se sente, como vai a sua vida no meio deste ataque pessoal? Porque foi muito pessoal. Essa questão de inveja, discórdia, falta de sinceridade, ele responde. Que importa? Que importa? De qualquer forma, contanto que Cristo seja anunciado, quer por pretexto, quer não, alegro-me com isso, e se sempre me alegrarei. Que importa? Que importa? Irmãos, estes versículos são riquíssimas para a nossa vida. 2 lições para tirar aqui. Animação para ter mais coragem no Senhor para falar sem medo a palavra de Deus. Estes irmãos em Filipos perceberam as coisas que aconteceram a Paulo. Os eventos de Atos 21 a 28. Também nós podemos ler esses eventos e ser animados para ter mais coragem. Mas também outros eventos na história da igreja, outros servos de Deus que tinham confiança na soberania de Deus e a importância do avanço do Evangelho, que eles se submeteram a circunstâncias difíceis, até impossíveis pelo ser humano. Não sei se vocês conhecem esta história, um livro em inglês chamado Through Gates of Splendor, o título em português, Além dos Portões da Glória. É uma história verídica de um jovem americano chamado Jim Elliot, que era um missionário no Equador, na década de 1950. E ele queria fazer chegar o Evangelho para um tribo que nunca ouviu falar, o nome de Cristo. Então ele com 4 outras famílias missionárias se deslocaram para o Equador e começaram a fazer os primeiros contatos com esta tribo indígena. Em 8 de janeiro de 1956, Jim Elliot e 4 colegas foram mortos pelos índios. Haviam mostrado muita coragem, muita ousadia para anunciar a Cristo e foram mortos.
Mas o que é interessante sobre esta história é que as esposas dos homens continuaram naquele local. Tinham até mais ousadia para fazer chegar o Evangelho de Cristo. E o resultado é que o Evangelho chegou a este povo. E olhando para esta situação, só podemos explicar a soberania de Deus sobre aqueles eventos para o avanço do Evangelho. Lendo uma história como isso, nos anima para fazer ainda mais. Oramos pela igreja perseguida. E nós temos muita liberdade aqui em Portugal, na Europa. Eu até achei interessante esta semana sobre esta questão da lei que foi aprovada esta semana. Minha irmã se abriu muito no internet a dizer, e o nosso país? Como é que isso pode acontecer em nosso país? Onde são os cristãos a falar? Onde estão os cristãos a voltar essas pessoas fora do parlamento para que haja dignidade neste país? Eu achei interessante a opinião desta senhora. Mas também uma segunda aplicação é a nossa reação para outros que estão a anunciar a Cristo. Europa é um país que precisa ouvir o Evangelho, muitas vezes pela primeira vez. É uma tarefa enorme, desafiadora. É uma tarefa que nem num grupo a igreja pode cumprir por si própria. Neste contexto, nós temos que manter uma visão do reino de Deus. É preciso manter esta visão e nós devemos colaborar com qualquer grupo bíblico que anseia pelo avanço do Evangelho. Nós somos uma igreja presbiteriana. É a minha formação, é a minha forma de expressar a minha fé. É uma designação humana. Mas num contexto de várias denominações, pode haver possibilidade de rivalidade sobre terra, concorrência sobre membros, competição para ter mais influência e dinheiro, discórdia sobre pontos teológicos insignificantes. E jamais encontraremos alguém que pense exatamente conosco. É impossível. Mas estas coisas podem e estão a destruir o testemunho da Igreja de Cristo neste país e podem nos distrair do alvo principal. E Paulo mostra-nos aqui como nós devemos prosseguir. Que importa? De qualquer forma, contanto que Cristo seja anunciado, quer por pretexto, quer não, devemos nos alegrar com isso, e se sempre devemos nos alegrar. A vida de Paulo vai bem no passado e no presente, por quê? Porque sobre a soberania, o avanço do Evangelho também vai bem. Então não é surpresa quando Paulo muda para focar no futuro. O avanço do Evangelho define a sua atitude para o futuro. E aí nós encontramos, se calhar, os dois versículos mais difíceis neste texto, versículos 19 e 20. Deixe-me ler de novo. Pois sei que isso resultará em salvação para mim, pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Segundo a minha intensa expectativa e esperança de que em nada serei decepcionado. Pelo contrário, com toda a ousadia, tanto agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Vamos sempre lembrar na nossa mente onde Paulo está fisicamente na hora de escrever esta carta. Está na prisão. A esperar uma oportunidade para defender o Evangelho. Um momento em que ele pode ser condenado à morte. E neste momento ele escreve para os irmãos. Ele pede o apoio em oração dos irmãos em Filipos. Pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo.
Ele pede as orações dos irmãos para que ele esteja cheio do Espírito Santo para enfrentar o que vem à sua frente. E depois ele diz no versículo 20: a minha intensa expectativa e esperança de que em nada serei decepcionado, envergonhado, trazer escândalo. Será que Paulo tem medo que ele pode se comportar de uma forma que vai decepcionar o Senhor? De uma forma que pode trazer desonra e vergonha para o Evangelho, que pode criar um escândalo nas igrejas? Não, não pode ser isso. Porque ele tem a certeza, 4, versículo 13, que ele pode fazer todas as coisas naquele que ele fortalece. E vamos olhar para o passado e presente. Pela graça de Deus, pelo Espírito Santo, ele defendeu o Evangelho de Cristo. Então, como é que nós devemos compreender a vergonha e decepção que Paulo menciona aqui? Os olhos do mundo, ser na prisão, ser condenado à morte por causa da sua fé, como um criminoso qualquer, é um motivo de vergonha, é um motivo de escândalo para a sua família, para você como uma pessoa. Foi assim no caso de Cristo. O escândalo da cruz, a vergonha de ser condenado como um criminoso comum, não se encaixava na esperança de um Messias, um escolhido de Deus. Mas este escândalo da cruz, para os judeus como gregos, é escândalo, mas para os que foram chamados é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Ou seja, Paulo tem uma intensa expectativa e esperança de que em nada será decepcionado exatamente por causa do exemplo de Cristo. Morto como criminoso, ressuscitado como Senhor e agora reina ao lado do Pai. É como o Salmo 25, versículo 3. Na verdade, os que confiam em Ti, Senhor, não serão envergonhados. Paulo está a dizer, irmãos, quanto ao meu futuro, não se preocupem, vai ser tudo bem. Se eu for perdoado no tribunal, tudo bem. Se eu for condenado no tribunal, tudo bem. Não é vergonha, não é escândalo, não é decepção, nada disso. Deus é soberano, irá aperfeiçoar a boa obra que já começou na minha vida. Eu não tenho medo. Pelo contrário, eu enfrento o meu futuro na certeza que seja o que for o resultado, Cristo será engrandecido no meu corpo. Seja pela vida, se Ele continua a viver, seja pela morte, condenado a morrer. É interessante observar que esta ideia de vida e morte, Paulo começa a fazer uma avaliação, uma comparação entre a vida em Cristo e morrer por Cristo. Versículo 21. Pois para mim, viver é Cristo. Continuar aqui agora implica mais tempo para conhecer mais sobre Jesus, para ter um pleno conhecimento sobre o amor de Cristo, para amar, servir, trabalhar para Cristo. Esta é a minha vida. E pode continuar a ser a minha vida. O morrer é lucro. A glória do céu. A presença eterna com Cristo, receber a coroa da vitória, o corpo novo, estar a desfrutar plenamente a experiência de Cristo sem pecado, qualquer impedimento, qualquer limitação, é lucro para mim. Se fosse no lugar, iríamos dizer, bué difícil. Viver no corpo resultará para mim em fruto do meu trabalho. Se eu continuar a viver, eu vou continuar a fazer avançar o Evangelho de Cristo entre os gentios, entre novos cristãos, para povoar o céu, para que outros cresçam na fé
e para que Cristo seja glorificado aqui através da minha vida. Mas, por outro lado, eu desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Por todas as razões que já mencionei. Mas, curiosamente, Paulo não sabe o que escolher. Fica em dúvida. Não sabe se deve ficar, deve partir. Eu digo curiosamente porque esta atitude para com o futuro é completamente contra a cultura em que nós estamos a viver. Considerar que a morte seria uma escolha tão atraente como continuar a viver aqui na Terra é absurdo, estranho, curioso, sem qualquer base na nossa vida. Não faz sentido para a sociedade em que nós estamos a viver. Irmãos, a morte é um assunto que não pode falar sobre isso. Devemos evitar a qualquer custo a questão da morte, o grande inimigo. E o alvo da sociedade é prolongar a nossa vida e adiar a nossa morte o mais tempo que nós podemos. Uma pesquisa foi feita em 2008 na Europa. Fazer várias perguntas à sociedade. Pode fazer a comparação em qualquer país aqui na Europa. Esses são os resultados de Portugal. 2008, 86% da população portuguesa tem crença em Deus. 6% ateu. Isso é contra o que nós vemos na internet. Tem muitas pessoas aqui neste país que admitem a ter uma crença em Deus. Mas crença na vida após a morte, 48%. Crença no céu, 46%. Crença no inferno, 35%. Crença na reencarnação, 31%. Ou seja, há muita confusão o que vai acontecer na hora que nós damos o último respiro. E quando há muita dúvida, o melhor é segurar aquilo que nós conhecemos. E o avanço do Evangelho pode anular toda esta incerteza. Para o cristão, deve ser diferente. Não devemos estar com dúvidas. A ressurreição é a prova de que em Cristo há esperança da vida eterna. Esta palavra que nós traduzimos partir, aqui nesta frase de partir e estar com Cristo, é muito interessante esta palavra. Uma palavra que eles usam para descrever o momento em que eles vão soltar um grande navio da âncora para que o navio pode completar a sua viagem e chegar ao destino programado. Também descreve o trabalho de desmontar uma tenda, a residência temporária, para que vais voltar para o lugar de habitação permanente. Irmãos, esta é a esperança do cristão. Na hora de fechar os nossos olhos, respirar pela última vez, não é o fim. É o momento de partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Paulo comenta em 2 Coríntios 5. Quando a tenda que nos serve de habitação aqui na terra, isto é, o nosso corpo for desfeita, sabemos que temos outra habitação no céu, preparado por Deus. Esta não é uma casa como esta não é uma casa como as que os homens fazem, mas uma habitação eterna. E vejam aqui também, de partir e estar. Não tem pausa. Não tem um tempo, sem qualquer condição, não sei o quê. Sair daqui, já estamos com Cristo. Não tem base para esta doutrina de alma a dormir.
Não é preciso fazer missa para os mortos. Não existe purgatório. Uma doutrina abominável e sem base bíblica que tira qualquer esperança do Evangelho. Para o cristão, o seguidor de Cristo, mesmo na hora da sua morte, a vida vai bem. Porque o momento de receber a plenitude da vida eterna que Jesus promete. Nossa vida aqui na terra, temos as nossas ligações. Família, filhos, netos, sobrinhos, tios, amigos. E neste momento de partir, mesmo com a esperança, não tira a dor. E Paulo estava consciente disso. Capítulo 2, versículo 27. Ele descreve esse homem Epafrodito, que quase morreu. Ele diz, porque ele de fato esteve doente à beira da morte. Mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse uma tristeza após a outra. Paulo não está a dizer que não devemos sentir quando alguém parte. Devemos. Mas sempre na esperança. Sempre na esperança. Então, o que foi que Paulo escolheu? Ele resolveu, se fosse a vontade de Deus, para continuar a viver por causa das necessidades dos irmãos em Filipos. E pelos versículos 25 e 26, parece que Paulo teve a expectativa que ele um dia estaria de novo com estes irmãos. Não sabemos. Não sabemos. Atos 28 fecha o livro com Paulo na prisão. Não sabemos se ele foi morto depois. Algumas indicações que ele saiu da prisão naquela altura. Teve mais uma breve viagem missionária para ser preso mais uma vez e depois a morte. Não sabemos. Irmãos, há muita coisa nestes versículos. É bom voltar hoje à tarde, durante essa semana, ler, refletir sobre esses versículos. Mas a grande ideia que nós encontramos aqui é uma resposta para a pergunta: como vai a sua vida, Paulo? E Paulo responde: a minha vida vai bem quando o avanço do Evangelho vai bem e quando Cristo está a ser engrandecido na minha vida. Isso pode acontecer em todas as circunstâncias do passado, do presente, do futuro, porque Deus é soberano. Então, deixe-me fazer-lhes algumas perguntas para terminar. Como vai a sua vida? No passado. Podem olhar para trás e dizer que todas as coisas contribuíram para o avanço do Evangelho? No trabalho, em família, entre amigos, todas as nossas atitudes, todas as palavras que nós falamos, a forma que nós nos comportamos, tudo isso no passado contribuiu para o avanço do Evangelho? Vou ser o primeiro a dizer honestamente, eu tenho que pedir perdão por muitas coisas. E no presente, vocês têm mais confiança no Senhor para falar a palavra de Deus? E como é a nossa reação com os grupos aqui, nesta zona, neste país? Grupos que estão a anunciar Cristo, a sua morte, a sua ressurreição, fé somente em Jesus, mas se calhar a forma de expressar essa fé não encaixa muito como o nosso gosto. Que importa? Que importa? Contanto que de Cristo seja anunciado, nós devemos nos alegrar nisso. E no futuro, tens a mesma confiança e desejo para que Cristo seja engrandecido no seu corpo. Seja pela vida aqui, ou seja pela morte.
Que Deus ajude-nos a ter esta mesma confiança, dedicação e atitude que Deus colocou no coração de Paulo. É interessante lembrar, ele era apenas um ser humano. Foi o Espírito Santo. Foi receber o fruto da oração que ele orou, versículo 9 e 10. Que o vosso amor aumente cada vez mais no pleno conhecimento, em todo entendimento, para que aproveis as coisas superiores, a fim de serdes sinceros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Que realmente, irmãos, isso seja a nossa oração, uns pelos outros, por esta igreja, para que nós podemos dizer, essa semana, como foi a vida? Minha vida foi bem, porque o avanço do Evangelho foi bem. Vamos orar.